E nessa noite, meu querido, a oportunidade que eu tenho de compartilhar a palavra com os irmãos, Salmo 78 vai ser a nossa base. Nós vamos ler o versículo 19, acredito que a Joana vai colocar ali para nós, Salmo 78, 19, quando vamos pensar justamente da ideia de uma mesa no deserto. Salmo 78, versículo 19, que diz assim: Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Preste bastante atenção, querido. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a entender a palavra do Senhor, Deus. Nessa pergunta e em torno de todo o Salmo 78, o Senhor tem lições preciosas para o povo do Senhor, para as famílias que compõem a grande família do Senhor. E, ó Deus, esse povo está aqui reunido agora, aqui neste lugar. E nós precisamos aprender, ó Pai, essas lições. Por isso, pedimos ao Espírito Santo de Deus que possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que essa palavra, Deus, venha verdadeiramente transformar as nossas vidas. Venha verdadeiramente moldar os nossos lares, os nossos casamentos, as nossas famílias. Deus, permita que isso aconteça, para que os exemplos da história possam nos levar, ó Deus, a viver uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus. Assim, abençoe o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, é justamente nos encontros que temos tido aqui, os últimos, que temos pensado nessa ideia de mesa, pensando justamente nessa influência que a mesa tem nos lares. É bem possível que a maioria de nós aqui tenhamos vivido contextos familiares, onde a família se reunia nas casas de algum familiar, e ali ao entorno da mesa, aquelas pessoas todas reunidas, com uma conversa atrás da outra, alegria, comida abundante. A mesa é assim. A mesa, ela pode revelar a vida do ambiente, a vida da família. E temos pensado justamente nessa ideia de mesa para pensarmos numa conversa didática, porque é justamente na mesa que muitas vezes é abandonada nos nossos lares, que podemos encontrar esse tempo de comunhão, esse tempo de conversa, esse tempo de perguntar para a esposa, perguntar para o marido como foi o seu dia, como foram as situações. Podemos ali consolar uns aos outros quando o dia é ruim, podemos nos alegrar uns com os outros quando é muito abençoador. Podemos fazer essas relações em Cristo Jesus serem relações amorosas, afetivas e abençoadoras. A mesa pode proporcionar isso. E é por isso que temos falado da mesa em diversos sentidos. E hoje, talvez nós possamos, a partir do Salmo 78, pensar no aspecto da mesa em um contexto extremamente diferente. Num lugar onde não há nada, num lugar onde não há alegria, num lugar onde não há edificação, no lugar onde há pouca vida, no lugar onde há pouca água, no lugar onde aparentemente não deveria estar uma mesa. Será que ali, naquele lugar, poderá o Senhor fazer uma mesa para nós? Essa é a pergunta do povo de Deus na história, e talvez essa seja a pergunta que devemos responder aqui nessa noite. E, meu querido, o Salmo 78, a partir desse versículo 19, ele vai falar de várias circunstâncias interessantes, mas ele pretende ser um salmo didático. Ele quer ser como que uma parábola, uma comparação. Asaf, que foi um poeta como Davi, ele reuniu vários momentos da história do povo de Deus e trouxe todos esses eventos como uma comparação para aquele povo da sua época e, naturalmente, para nós que aqui estamos, exemplos de conduta que deveriam ser vivenciados. É interessante que ele vai abordando o Salmo 78 de uma maneira didática. Primeiramente, ele aponta que o Salmo 78 é um exemplo que deve ser dirigido às futuras gerações. Veja só, nós que estamos aqui somos as futuras gerações, e os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos também são futuras gerações que precisam se alimentar desse Salmo 78.
Mas depois que ele passa a elencar esse exemplo no Salmo, ele passa a descrever algo mais importante. Ele passa a descrever os poderosos feitos de Deus na história. E se eu perguntasse para você, cite aí para mim, meu querido, um exemplo grandioso de Deus na história. Talvez você se lembrasse da abertura do Mar Vermelho. Talvez você se lembrasse da multiplicação dos pães e peixes. Talvez você se lembrasse de Pedro andando sobre as águas. Na verdade, irmãos, nós que conhecemos a Bíblia podemos trazer ao nosso coração inúmeros exemplos de milagres, de mover do Senhor na história, onde o povo ficou simplesmente impactado com a grandeza e a maravilhosa obra do Senhor. Então, os feitos de Deus, esses feitos de Deus na história, eles são dignos, eles devem ser lembrados, eles devem ser recapitulados, eles devem ser contados. Então Asaf diz, olha, vocês pais, vocês cabeças de família, vocês precisam ter esse conhecimento, vivenciar essas experiências e depois também passar essas experiências para a posteridade, para os filhos e para os filhos dos filhos. Mas no meio de todas essas bênçãos, de toda essa lembrança, ele elenca um grande problema. Como que um coro, ele sempre lembra do pecado do povo. Ele sempre lembra da dificuldade do povo em obedecer à voz do Senhor. Ele sempre lembra como que o povo reagiu de uma maneira ruim frente à bondade de Deus. Ele sempre lembra como o povo fez aquilo que desagradava ao Senhor quando Deus lhe dava todo o sustento necessário. Então, no meio de todas essas comparações, meu querido, é que surge essa grande pergunta que foi lida agora por nós. Pode acaso Deus nos preparar uma mesa no deserto? A pergunta que a posteridade precisa responder, a pergunta que deveria ser respondida pelos poderosos feitos de Deus conhecidos ao longo da história, essa pergunta, meu amado, ela está num cerne difícil. Porque veja, o texto diz, falaram contra Deus. Aparentemente, nós temos uma grande dificuldade de reconhecer Deus na nossa vida, de reconhecer a Deus na nossa família, de reconhecer a Deus nos nossos relacionamentos. Porque, meu querido, quando começamos a analisar algumas coisas, a vida não é só alegria. A vida não é só abundância, a vida não é só amor, não é verdade? Aqui nós estamos nós todos com as mãozinhas dadas, né? Sentados um do lado do outro, está todo mundo bonitinho, todo mundo se amando, os maridos olhando quais roupas que as mulheres colocaram, porque se a Fabiana depois vier perguntar, tem que saber. Né? Então eles fazemos todo o parâmetro legal para que esse encontro seja bem sucedido. Mas esse encontro é um só. Logo amanhã, meu querido irmão, a vida como ela é, ela continua. E quando nós pensamos na vida como ela é, meu querido, muitas vezes ela vai ser como um deserto. Ela vai ser como um deserto. E aí você vai falar para ele, pastor, mas nós estamos nos Estados Unidos da América, que não tem deserto. Tem deserto. Mas não aqui perto da gente, não aqui em Boston, não aqui em Uber, não aqui nessa região de Massachusetts, não tem deserto aqui. Mas, meu amado, todas as vezes que a Bíblia mencionou deserto, todas as vezes, seja o literal, ou seja um simbólico, ela falou em termos de privação. Ela falou em termos de escassez. Ela falou em termos de dificuldades. E, meu amado, eu acho que se você é uma pessoa normal como eu, você passa por isso. Ora mais, ora menos. Alguns momentos a escassez é terrível, principalmente no contexto imigrante. Faltam-nos muitas coisas, não é verdade? E as dificuldades, meu querido, que surgem no caminho. Então, quando nós começamos a pensar na nossa vida, assim, a vida muitas vezes vai parecer um deserto. E aí muitas vezes estamos na igreja, o pastor ministra a palavra do Senhor, fala dos poderosos feitos de Deus, e a nossa consciência ela emerge, e a gente pergunta, será que Deus pode preparar uma mesa para mim nesse deserto que eu estou vivendo?
Será que Deus pode me dar algum tipo de sustento, algum tipo de orientação, algum tipo de paz? Será que Deus pode me dar algum tipo de conforto nessa realidade difícil que eu estou vivendo? E a pergunta, meu irmão, tem que ser respondida nessa noite. Porque à luz do próprio Salmo 78, o mestre Asaf, ministrando ao povo de Deus, ele responde: sim, Deus é aquele que pode fazer o impossível. Num deserto onde não há vida, ele faz brotar vida. Num deserto onde não há água, ele faz brotar água. Num deserto onde não há pão, ele traz o pão. No deserto, meu irmão, onde há frio, ele leva o calor. No deserto onde há o calor, ele leva a sombra. E assim, meu querido irmão, os exemplos bíblicos vão se levantando aos montes para mostrar para nós que sim, Deus é aquele que pode nos proporcionar uma mesa no deserto. Então, por pior que seja o momento da sua vida como família, por pior que seja o momento que você esteja vivendo como casal, por pior que seja o momento que você esteja vivendo na relação com o seu filho, com a sua filha, meu querido, nessas relações todas, Deus é aquele que pode fazer um milagre. Deus é aquele que pode preparar, sim, uma mesa no deserto. Mas é claro, em todos esses momentos bíblicos do deserto, Deus tinha um propósito didático também. Você sabe que a base de tudo é o povo ficando 40 anos no deserto, não é verdade? Esse é o deserto existencial que foi literal para o povo de Deus. E nós bem sabemos, meu irmão, que esse tempo de Deus ali não era necessário. Deus colocou o povo no deserto por tantas décadas para tratar com ele. Deus tinha um objetivo pedagógico de santificar aquele povo, de separar aquele povo para que ele pudesse entrar na terra prometida. E fez isso. Mas não esqueça, o deserto não é o propósito último de Deus na sua vida. Se Deus tem um propósito em termos de geografia, seria um jardim. Não é verdade? Deus criou um jardim e colocou quem lá? O homem. Colocou quem lá? A mulher. Fez os dois? Um. É ali a plena comunhão que Deus quer. Se Deus quer algo para nós, meu irmão, é um jardim. Mas por algum motivo, a Bíblia nos revela que o deserto passa a se tornar uma realidade e nós precisamos passar pelo deserto para que nós compreendamos o propósito do Senhor. Então, eu queria colocar aqui para nós 3 porquês. 3 porquês Deus prepara para nós uma mesa no deserto. E pensando no Salmo 78, muito grande, mas eu reservei aqui o versículo 10 e 37. Esse versículo 10 e 37 diz assim: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, porque o coração deles não era firme para com Deus, para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Perceba, meu querido, que Deus, ele prepara uma mesa no deserto para o seu povo, num primeiro momento, para definhar. Deus quer definhar a nossa rebelião contra ele. Deus quer tratar os nossos pecados contra ele. E eu sei que é difícil. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Seja sincero comigo. Não tem pessoa mais bonita, né? Não tem pessoa mais cheirosa, né? Tem? Olha só que coisa maravilhosa. Pois é. Mas é pecador, não é? É pecador? É pecador? É pecador? É o maior dos pecadores, na verdade. Agora, meu querido, olhe para você. Porque reconhecer no outro que ele é pecador é fácil, né? Facílimo. Agora olhe para você. E você? Quem és tu? Quem és tu? Lindo e pecador. Cheiroso e pecador. Cabelo grande e pecador. Pecador é o seu nome? Pecador é o seu
sobre nós. Não importa, meu querido, o quão bonito você seja, qual roupa você vista, o que você aparente ser. Diante de Deus, nós estamos nus. Os olhos de Deus contemplam como nós verdadeiramente somos. E, meu querido, ali no deserto, aquele povo era o povo de Israel, é o povo de Deus. As suas sandálias não se desgastam, eles estão abarrotados de ouro que levaram do Egito, eles estão enriquecidos numa direção rumo à terra prometida, mas essencialmente os seus corações são corruptos. Eles estão vendo os grandes feitos de Deus. Eles estão vendo uma coluna de nuvem que eu não consigo nem imaginar o que é isso, meu irmão. Uma coluna de fogo. Eles estão vendo o mar abrindo diante deles. Eu não sei o que é isso. Mas eles são corruptos. Eles são rebeldes. Eles são pecadores. E esses milagres não mudam essa realidade. Então, meu amado, nós precisamos entender que Deus quer tratar com as nossas famílias, Deus quer tratar com os nossos relacionamentos, Deus quer tratar em nós como casal, e a maneira dele tratar, preparando-nos uma mesa no deserto, é fazendo definhar a nossa rebelião com ele, porque o texto diz, não guardaram aliança, não quiseram andar na lei, o nosso coração não era firme, não fomos fiéis. É preciso definhar essa realidade. E Deus vai definhando. Deus vai tratando com o povo. O que é definhar, pastor? É algo que tem a ver com o alimento, a ideia da mesa, né? Mas a ideia é enfraquecer. A ideia é decair. A ideia é abater. É preciso, meu irmão, eliminar o mal do pecado da nossa vida. E o casamento é uma excelente oportunidade para isso, porque é logo ali, no casamento, que nós vamos mostrar e revelar o quão terrível nós somos. Como pecadores nós somos. Gente, pessoas apaixonadas são cegas, não é verdade? São cegas. Eu me lembro de uma vez, uma jovem que era apaixonada com um tutelado meu, né? Apaixonada, eu falei, mas você gosta dele mesmo? Nossa, eu estou apaixonado, não sei o quê, tá, mas eu não tiro ele da cabeça. Não, claro que você tira. Claro que você tira da cabeça. Você tem outras coisas, você faz outras coisas, você trabalha. Não, pastor, eu penso nele 24 horas por dia. Assim, é uma hipérbole, né? O bicho era doce. Então. Parece que eu estou ouvindo. É uma hipérbole, né? Aí ela falou, não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou falando real. Eu penso nele o tempo todo. Até quando você está dormindo? Sonha comigo. Gente, é uma cegueira, na verdade. Uma cegueira. Eu acho que seria maravilhoso se nós vivêssemos desse sentimento o tempo todo. Mas a verdade, irmão, é que muitas vezes a gente é feio. Né? Muitas vezes a gente fede. E quando eu falo fedor, aqui, eu não estou falando do trabalho, depois do dia de trabalho, mas é o fedor do pecado. E isso vai trazendo, meu irmão, no ambiente do nosso lar, sofrimentos, tristezas, amarguras, sabe? E isso precisa ser tratado. Nós precisamos voltar para o Salmo e perceber que Deus está dizendo que nós nos rebelamos, nós não guardamos, nós somos infiéis. Meu irmão, nós não queremos sequer seguir os papéis que Deus deixou para o homem como marido, a esposa como Deus quer, a relação dos pais com os filhos. Nós não queremos sequer seguir os parâmetros de Deus, porque esses parâmetros nos cansam muitas vezes, eles são difíceis, eles requerem muito da gente, nós queremos deixar a coisa rolar muitas vezes solta, e meu amado, quando não cumprimos o básico, a essência da palavra de Deus para o casamento, a rebelião vai surgir. Nós rebelamos. E o que é rebelião, pastor? Rebelião é isso, é desobedecer. É se insubordinar. No caso, as Escrituras. Você olha para um lado para o outro, meu irmão, as pessoas o tempo todo estão dizendo que o casamento é outra coisa daquilo que Deus disse que é. Que a família é outra coisa do que aquilo que Deus diz que é. Se nós não tivermos cuidado nesse deserto, meu querido irmão, nós vamos acabar nos moldando este mundo.
Então é preciso nós pensarmos justamente no que o salmista Asaf declarou. Ele disse que o povo de Deus não guardou aliança, eles não quiseram andar na lei, eles foram infiéis. Veja, meu querido, se Deus não for a prioridade na sua vida, se Deus não for a prioridade no seu casamento, se Deus não for a prioridade na sua família, você o abandonará. Você deixará ele de lado. Porque nós somos assim, meu irmão, quando algo não é a nossa prioridade, nós não queremos saber. Nós deixamos lá em algum lugar, ali, vai ficar por ali, mas o que é prioridade para nós são outras coisas. E, meu amado, num deserto tão terrível, a prioridade deveria ser Deus. Porque você conhece os feitos poderosos dele no deserto. Você tem a exortação do salmista em relação às gerações futuras. E agora ele nos chama justamente a entendermos que nós pecamos e que precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos definhar o velho homem. Precisamos definhar a velha natureza para que nós possamos experimentar uma deliciosa mesa no deserto. Deus pode fazer, mas é preciso fazer morrer a natureza terrena. Quanto mais você mata essa velha condição, esse velho homem, mais suscetível a obedecer você estará, mais capaz a obedecer você estará, mais prazer você terá na lei do Senhor. O seu coração se revelará cada vez mais um novo coração. E, meu amado, no deserto, você verá o milagre de Deus. Talvez seja por isso que nós devemos lembrar das palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele falava de provisão. Ele falava de provisão e ansiedade, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E ele fala como o Pai provê, você lembra? Ele diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua... E as demais coisas, na verdade, todas as outras coisas que ele mencionou, vai ser o quê? Naturalmente o quê? Acrescentadas. Deus está dizendo, meu querido, que nós devemos colocar ele como prioridade, porque ele vai preparar uma mesa no deserto. Amém? Ele vai preparar. Então coloquemos a Deus na prioridade. Preciso, meu irmão, lembrar que o texto diz que o coração daquele povo não era firme. Como seria, na verdade? Se somos pecadores, a palavra diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Essa é a visão de coração. Eu sei. E quando nós estamos em love, né? Quando estamos apaixonados, o símbolo é o quê? É o coração, né? Eu estava vendo ali agora mesmo alguém fazendo um coraçãozinho com a mão, né? Que está na moda fazer o coraçãozinho com a mão. Mas a verdade é que a Bíblia fala que o nosso coração, diante de Deus, ele é corrupto. Então Deus promete, meu irmão, mudar o nosso coração. O nosso coração duro de pedra, ele promete mudar. Ele promete dar um coração de carne. Um coração novo, vivo, disposto a obedecer. Mas para isso acontecer, meu irmão, é necessário definhar a nossa rebelião com Deus. O Senhor mesmo é que vai executar todas essas coisas, porque se não for assim, esse coração corrupto só vai gerar uma coisa, meu irmão: infidelidade. Então, a começar da sua infidelidade com Deus, naturalmente você será infiel ao seu marido, você será infiel à sua esposa, você será infiel ao seu papel de pai, de mãe, de crente, de cidadão. A infidelidade, meu irmão, permeará toda a sua existência. E se existe algo que é verdade, é que a infidelidade, meu irmão, é a mãe da apostasia. Depois que você começa a viver infidelidade, a apostasia vem, e aí, meu amado irmão, a rebelião se torna algo permanente, perene, destrutível, terrível, e o deserto, meu irmão, gerará morte. Mas Deus não quer isso. Deus quer te preparar uma mesa no deserto. Então ele vai te fazer, muitas vezes, passar por esse deserto de privação, de escassez, de dificuldade.
Mas ali Ele vai te preparar uma mesa porque Ele quer tratar com você. Ele quer te mostrar o caminho que você deve seguir. Ele quer mostrar que você precisa melhorar. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. E isso acontece no casamento, meu irmão, tanto para o marido como para a esposa. Ambos nessa relação crescem juntos. Porque Deus, a partir de um e do outro, um ajudando o outro, vai moldando. À medida que nós vamos conhecendo mais do Senhor, conhecendo mais da palavra, essa rebelião, meu irmão, vai se afastando de nós. E nós estamos cada vez mais vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então eu pergunto para você, meu querido. O deserto na sua vida serve para te mostrar, serve para revelar quem você verdadeiramente é. É muito fácil para nós dizermos que amamos a Deus, é muito fácil dizermos que amamos o nosso cônjuge, quando temos condições de bancar qualquer coisa, quando temos condições de ir em qualquer lugar, quando temos saúde perfeita, plena. Quando tudo vai bem, isso é mais fácil. Mas para nós aqui que já vivemos dificuldades terríveis, onde o dia de amanhã realmente não estava nas nossas mãos, nada podíamos fazer, era o fim. E que Deus veio de uma maneira graciosa, soberana, milagrosa e nos ajudou. Para nós que vivemos essa situação, meu irmão, não deveríamos nós verdadeiramente entender que precisamos eliminar, definhar essa rebelião com Ele, que nós insistimos muitas vezes, porque temos o exemplo da palavra de Deus, temos o exemplo nas nossas próprias vidas. Deus disse, Ele vai preparar uma mesa no deserto. Ele preparou no passado e Ele prepara hoje, meu querido irmão. Ele nos sustenta em meio a quaisquer situações de escassez, dificuldade, de provação. Ele está conosco. É preciso crer para poder viver o melhor de Deus. Então, sim, Deus nos prepara uma mesa no deserto, e o primeiro porquê é isso, para definhar a nossa rebelião com Deus. Mas no Salmo 78, versículo 7, ele disse assim, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Veja só, colocassem em Deus a sua confiança, para que não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, se no primeiro momento Deus prepara uma mesa no deserto para definhar nossa rebelião, no segundo momento, meu irmão, Ele nos prepara uma mesa no deserto para nutrir-nos. Ele quer nutrir-nos agora. Nutrir a nossa dependência em Deus. Meu amado, o que é nutrir? Nutrir é sustentar. Nutrir é revigorar. Nutrir é alimentar. Qual o sentido que há numa mesa no deserto sem alimento? As pessoas se enfraquecem no deserto, é natural, meu querido irmão. Todas as circunstâncias do deserto naturalmente nos levarão à fadiga, ao cansaço, e isso necessariamente não é pecado. Isso prova as nossas limitações. Isso prova o quão pequenos somos. Isso prova que nós não temos toda a força. O pessoal que assistia o He-Man, né, antigamente, não temos não. Eu tenho a força, não tem. Você pode ser forte, mas a sua força é limitada. As circunstâncias, meu querido irmão, vão nos abater em um momento ou outro. A nossa fé, em um momento ou outro, vai ser testada. Nós passaremos por abismos existenciais, meu irmão, que se não for Deus que estiver ao nosso lado, nós certamente pularíamos. Então, sim. Então, uma mesa no deserto vem para pegar aquele que está fraco, para pegar aquele que está aflito, para pegar aquele que está com uma fé enfraquecida, para pegar aquele que necessita de alimento e nutri-lo, fortalecê-lo, fazer dele mais uma vez alguém forte. Isso só é possível, meu irmão, na dependência de Deus. Deus quer que nós dependamos dele.
E se tem algo que, meu amado, no seu coração já deve ocorrer, é que o povo está percebendo essa realidade. O povo está vendo. Os milagres de Deus já deveriam ser suficientes, mas veja, o povo quer água, Deus dá água. O povo quer pão, Deus dá pão. Mas ainda assim, há uma escassez interna naquelas pessoas, onde nada está bom, nada é suficiente, nada está pleno. Bom mesmo era o Egito. O Egito que era top, né? O Egito com as suas cebolas. Que coisa maravilhosa. Toda vez que eu lembro das cebolas do Egito, eu fico, gente, é o pecado mesmo. Tanta coisa para lembrar de cebola é um negócio que não nos cabe imaginar, né? Se fosse pastor Pedro, de repente ele lembraria, no Egito tínhamos cuscuz. Faz sentido, né? Por quê? É uma comida especial, mas cebola? Alguém ama cebola aí, gente? A ponto de lembrar? Meu Deus. Cebola do Egito. Dulce. Deve ser, né? Deve ser. A Dulce disse ali, ó, que gosta, mas veja, irmão. Uma mesa no deserto, Deus prepara para a nossa dependência nele. Então, o que devemos entender? Que devemos depositar a nossa confiança em Deus. Meu amado, o deserto é um lugar de dificuldades. Então devemos colocar a nossa confiança em Deus. Não é Ele que tem nos trazido até aqui. Pensa na sua história, meu irmão. Veja os feitos de Deus na sua história. Não foi Deus que te trouxe até aqui, nos Estados Unidos, guardado e protegido. Não foi Ele que fez essa obra. Não é igual em termos de Israel. Não foi Deus que os conduziu até ali, em todas aquelas regiões. Passando por Elim, passando por Mara, passando por todos os lugares, Deus os conduziu e Deus não deixou lhe faltar absolutamente nada, sustentou em tudo. Então Deus está falando, coloque a sua confiança em mim, coloque a sua confiança em Deus. É o que o texto está dizendo, para que pusessem em Deus a sua confiança. Mas parece que é melhor confiar em carros e cavalos do que no Senhor, na verdade. Vamos traduzir esse negócio, né? Talvez é melhor confiar no saldo bancário do que em Deus. Talvez é melhor confiar na minha capacidade do que na voz de Deus. Então, meu amado irmão, o texto está dizendo que nós precisamos mudar o nosso foco. Precisamos olhar para o Senhor e colocar unicamente nele a nossa confiança. E trazer, quem sabe, ao nosso coração aquele versículo que muitas vezes é um versículo preferido. É o versículo preferido de muitos, não é verdade? O Salmo 37, versículo 5, que diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Parece que a gente só quer essa última parte. E o mais ele fará, né? Mas antes, o que precisa acontecer? Entrega o teu caminho. Confia nele. O que é isso? Isso é dependência, isso é confiança. Aí quando você depende e confia, qual é a promessa de Deus? O mais ele fará. Então o salmista aqui também, ele declara, e não se esquecessem dos teus feitos. Mesmo nós precisamos lembrar os feitos de Deus. É no momento mais crítico, quando a nossa fé está abalada, que nós precisamos orar bem alto. Pode orar bem alto, que de Satanás ouça toda a sua oração, meu irmão. Ore bem alto para que ele possa ouvir. Deus, o Senhor que fez esses poderosos feitos. O Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor fez aquilo outro. Traga diante de Deus os poderosos feitos dele. Mostre na sua oração todos os feitos que você reconhece de Deus, na sua própria vida, na sua própria família. Coloca isso na presença do Senhor. Lembre-se dos feitos de Deus, meu irmão, porque isso naturalmente fortificará a nossa fé. Não podemos esquecer do que Deus fez. Não podemos. Porque aquele que era, é e permanece para sempre. Então, meu irmão, aquele Deus que moveu no passado é o Deus que move no presente. E é o Deus que move no futuro. Lembre-se. Lembre dos poderosos feitos do Senhor, das maravilhas que fez, dos seus prodígios. E assim, meu querido, busque ao Senhor.
O texto diz mais, ele diz então, em Deus a sua confiança, não esqueça dos feitos de Deus, depois ele fala, observassem os mandamentos. Deus quer nutrir a nossa dependência em Deus, meu irmão, quando depositamos a nossa confiança nele, quando lembramos os feitos de Deus, e é claro, quando nós observamos os mandamentos do Senhor. Se a Bíblia é chamada de alimento sólido em um texto bíblico, se no outro, meu querido, ela é chamada de leite, é porque ela é alimento. Ela precisa ser vista por nós como alimento. Para aquele povo que caminhava no deserto, a palavra estava ali diante deles, deveria ser o alimento. Ah, pastor, mas eles não tinham a Bíblia, eles não estavam lá com o texto, né? Com a Bíblia de papel. Eles não tinham a Bíblia, lógico que tinham, eles tinham a palavra de Deus expressa diretamente através de quem? Moisés. Deus disse, Moisés, diga ao povo que marche. E o que o povo deveria fazer? Aqui está a palavra do Senhor. Eles deveriam se nutrir, meu irmão, e obedecer ao mandamento de Deus e avançar. Então ele disse, Moisés, darei ao povo durante a semana 6 dias o maná que desce do céu. No 6º dia em dobro, para que no 7º dia não tenham, mas tenham em abundância em relação ao 6º. Então, eles deveriam pegar exatamente proporcional e obedecer o mandamento de quem? De Deus. Eles tinham um mandamento? Tinham. E eles deveriam nutrir-se em tudo isso. Deveriam alimentar-se em tudo isso, depender em tudo isso, confiar em tudo isso, lembrar dos poderosos feitos em tudo isso. Porque, meu irmão, Deus estava preparando uma mesa no deserto. Que bênção. Então, de fato, irmão, aqui está uma grande realidade para nós. Se você está vivendo esse momento de privação, de escassez, de dificuldade, ora mais, ora menos, chamado de deserto, um deserto existencial. Meu amado, veja que o deserto é a oportunidade de Deus colocar uma mesa diante de você. Ele quer te nutrir. Ele quer nutrir a sua dependência nele. Dependa dele. Confie nele. Lembre dos seus poderosos feitos e obedeça aos seus mandamentos, meu amado irmão, porque o que está logo ali, depois do deserto, é algo maravilhoso, que mana leite e mel. Então, por que Deus nos prepara uma mesa no deserto? Primeiro, para definhar a nossa rebelião com Deus. Segundo, para nutrir a nossa dependência em Deus. E o versículo 3 e o versículo 4 nos mostram um terceiro porquê, uma terceira finalidade, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Por que Deus nos prepara uma mesa no deserto, irmãos? Também para alimentarmos a nossa posteridade em Deus. Como nós podemos ter tudo isso só para nós? Uma mesa só para nós? A Mara falou que é a mesa pequena, né? Essa mesa aqui é só para o pregador. Mas no seu caso, a mesa é só para você, marido? É só para você, esposa? Não seriam para você e para os seus filhos? Para todos sentarem, se alimentarem, se deliciarem? Ora, será que Deus não faz exatamente a mesma coisa? Meu querido irmão, Deus, Ele estabelece o povo do Senhor, o povo de Deus, inúmeras famílias, e todas essas famílias são abençoadas. De maneira que marido e mulher e seus filhos, logo cedo, eram circuncidados, porque faziam parte da aliança com Deus. Deus, meu querido irmão, não só trata com adulto. Deus não só trata com aquelas pessoas que chegaram a uma idade de entendimento. Não. Deus está preocupado com a posteridade, com as gerações futuras, com os filhos dos filhos. Deus tem uma relação aqui com as famílias, meu amado irmão. Então é preciso que nós pensemos que esse casamento que Deus uniu, o seu casamento,
Esse casal que Deus fez, a qual deu filhos, se ainda não deu, dará. Meu amado, esse Deus tem bênçãos para vocês e para os seus filhos. Deus tem um dever para vocês e tem um dever para os seus filhos. Mas o que Asaf está demonstrando é que vocês agora, que estão defiando a sua rebelião com Deus, estão sendo tratados por Ele. E vocês que agora estão nutrindo a sua dependência de Deus, vocês devem passar isso para os seus filhos. Vocês devem passar isso para a posteridade, para as gerações futuras. Meu querido, eu uso a palavra alimentar porque a ideia de alimentar é a ideia de estimular, de incentivar, de viabilizar. E é justamente isso que nós, como pais, devemos fazer em relação aos nossos filhos. Falhamos inúmeras vezes, meu irmão. Mas é preciso levantar de novo e tentar de novo. Porque Deus tem um propósito com essa mesa no deserto. E ela não estende a só você ou a sua esposa, mas também aos seus filhos. Por isso, meu irmão, o texto sagrado falou: o que ouvimos e aprendemos, o que contaram os nossos pais. Veja que a primeira circunstância importante aqui é que você, como pai e como mulher, o casal, precisa aprender primeiro. Se nós, meus irmãos, quisermos direcionar a vida dos nossos filhos sem o bom exemplo que a Escritura dá, eles inevitavelmente nos apontarão os dedos e nos verão como hipócritas. É aquele que diz assim: meu filho, você tem que ir na igreja, mas ele não vai. Né? Filho, você tem que ler a Bíblia, mas ele não lê. Filho, você tem que confiar em Deus, mas ele não confia. Está percebendo, meu querido? Essa relação precisa ser tratada. É preciso que você entenda que aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu dos seus pais, e talvez você seja como eu. Você não teve uma família na igreja, você não teve quem contasse essas coisas para você. Mas é bem possível que você tenha tido um pai na fé, como eu tive, uma mãe na fé, como eu tive, homens e mulheres que me contaram acerca da palavra, que me contaram acerca de Deus. Então, meu irmão, aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi, eu preciso agora transmitir aos meus filhos, transmitir às gerações posteriores. O texto auge dessa relação, desse propósito da lei, meu irmão, está em Deuteronômio capítulo 6. E lá o que Deus fala é: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Veja, o texto começa aqui: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Onde estarão, meu querido? No teu coração. Começa contigo, começa com você, começa comigo. É necessário, meu irmão, que nós estejamos prontos com essa mesa no deserto, nutridos, defiando a nossa rebelião com Deus, para podermos sim abençoar os nossos filhos. Então, primeira coisa, essas palavras estarão no teu coração, e aí sim, tu as inculcarás a teus filhos. O texto fala: dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. O tempo todo, meu irmão, o tempo todo é tempo de compartilhar aquilo que temos aprendido acerca do Senhor. Então, Deus nos prepara uma mesa no deserto para nos alimentarmos e também alimentarmos essa posteridade abençoadora. Então, primeiro eu aprendo. E agora o que eu faço? Eu ensino. Por isso que o texto diz: não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração a sua autoridade, meu amado, em ensinar o seu filho estará na sua vida real com Deus. Qual era a diferença de Jesus para os fariseus, irmãos? Porque ambos obedeciam à lei tecnicamente, né?
Qual é a diferença? Vários momentos você vai encontrar em Jesus a expressão, ele tinha autoridade. A autoridade de Jesus, meu irmão, estava presente justamente que ele obedecia à voz do Senhor, obedecia à lei de Deus, obedecia à palavra de Deus e a pregava em vida, com testemunho. Ao passo que aqueles homens, aqueles doutores da lei, estavam repletos de hipocrisia, paradoxos, desconfortos, políticas e outras coisas, o que maculavam. Então, meu amado, você precisa observar aqui na sua vida, para que você possa falar a outrem, para que você possa ser uma bênção na vida do seu filho, da sua filha, você primeiro precisa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então começa assim. Você define a sua rebelião com Deus, você nutre a sua dependência em Deus, para que aí você possa alimentar a sua posteridade no Senhor. Então, eu estou terminando, meu querido, e queria, então, fechar essa palavra, uma mesa no deserto, fazendo você lembrar o versículo 1 do Salmo 78. Porque o versículo 1 diz assim: escutai, povo meu. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvido às palavras da minha boca. Nada disso aí terá serventia se você não escutar. Nada disso terá serventia se você não prestar ouvidos. E biblicamente falando, principalmente no contexto veterotestamentário, ouvir é guardar. Guardar é obedecer. Nessa tríplice relação, meu querido, é que está a bênção ou a maldição. Você crê que Deus pode preparar uma mesa para você e sua família no deserto? Deus pode. Na verdade, foi isso que Jesus fez o tempo todo. Eu quero convidar aqui Marcel, Gemim, mas vamos cantar uma música. Mas antes deles cantarem, eu queria que você fizesse a singela lembrança. No início do ministério de Jesus, o Espírito Santo guiou o Senhor até onde? Até um deserto. E lá no deserto o Senhor foi provado. 40 dias e 40 noites. Mas Jesus venceu. Ali iniciou a sua vitória contra Satanás. Jesus ele inicia o seu ministério e por duas vezes, ele vê uma multidão faminta que carecia do alimento. E ele multiplicou pães e peixes. Mas o que talvez você não se lembre é que nessas duas oportunidades, essas multidões estavam onde? No deserto. Então veja que Jesus, ele cuida das pessoas no deserto. Multiplica pão, multiplica o peixe, alimenta a multidão, mas mais do que isso, alimenta com a sua palavra. Então Jesus, meu irmão, é aquele que prepara uma mesa no deserto para aquelas multidões, mas que não se compara à maior mesa de todas. A mesa por excelência. Aquela mesa onde estava ele com os seus discípulos. Você se lembra? Ali ele tomou um pão e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, este é o meu corpo, que é dado por vós, que é partido por vós. Ele tomou um cálice e disse o quê? Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E deu também aos seus discípulos, e eles comeram e beberam naquele dia. E o Senhor disse: fazei isso em memória de mim. Meu amado, a mesa do Senhor, a mesa nesse deserto, precisa ser lembrada. Em memória dele, cante essa canção. Faça dessa canção a sua oração. Coloque a sua vida, a sua família.
E talvez se você está vivendo esse momento tão complicado, tão difícil, que Deus possa falar contigo, meu querido, que você possa definhar essa rebelião que muitas vezes dispomos em relação ao Senhor, que nós possamos nutrir a nossa dependência em Deus totalmente, confiar nele. Ele alimentou aquela multidão, meu querido. Ele pode alimentar a sua vida. Aquele que cuida de pardais não cuidaria de nós. Ele vai nos sustentar. E assim, meu querido, uma vez alimentados, uma vez transformados pelo Senhor, poderemos ser usados por Ele para abençoarmos os nossos filhos e a nossa posteridade. Para que eles sejam melhores do que somos. Para que eles sejam mais usados por Deus, porque eles vão precisar. O mundo está caminhando para uma realidade muito pior. E eles precisam ser fortes para vencer o mundo. Então, meu irmão, que façamos o nosso papel de pais, de crentes. E os abençoemos, em nome de Jesus. Amém?